Amados irmãos, vamos a retornar à praia de Cafarnaum, à beira-mar. Amém? Lá na praia também, já o sol está descendendo, está um pouco mais fresco. Toda aquela multidão ouvindo a Jesus. E vamos a ouvir a Jesus desde o barco apresentar a terceira parábola. De aqui ao frente, as 5 parábolas restantes não têm explicação, não tem a interpretação que Jesus apresentou para as 2 primeiras. Mas desde o barco, Jesus falou 2 parábolas mais, e depois as 3 restantes na casa. Então, vamos ouvir a Jesus desde o barco, aquela multidão na beira-mar. Versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Uma parábola muito curta, e presta atenção, porque a partir da segunda parábola que compartilhamos esta manhã, todas as parábolas restantes, Jesus inicia com a mesma frase: o reino dos céus é semelhante a. A segunda, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. A terceira parábola, o reino dos céus é semelhante a um grano de mostarda. A quarta, o reino de Deus é semelhante. A quinta, o reino de Deus é semelhante. A sexta, o reino de Deus é semelhante. A sétima, o reino de Deus é semelhante. Sempre o tema é o reino dos céus, o reino de Deus. Comparando nesta terceira com um grão de mostarda. E segundo a explicação de Jesus, esse grão que um homem tomou e plantou no seu campo é a menor de todas as sementes. Não sei se você alguma vez viu um grão de mostarda. Eu vi. Muito, muito pequenino. Quase você, quando vê, tem assim a intenção de menospreciar. É aquilo que é. Uma coisa tão pequenina. Mas foi plantado no campo. E crescida. É a maior de todas as hortaliças. E se torna uma árvore. Assim é o reino de Deus. Outra coisa interessante nestas parábolas, que todas estas parábolas são dinâmicas.
e o semeador saiu a semear. O reino semelhante a um homem que semeou boa semente. O reino semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou. É ação. Irmãos, o reino de Deus é o reinar de Deus. O reino é um substantivo que indica ação. Deus, Criador do universo, o eterno Deus, está sempre agindo, atuando. O reino é a ação do reinar de Deus. E nós temos que compreender a dinâmica, o movimento deste reino de Deus. O reino não é um grão de mostarda, simplesmente. O reino é um grão de mostarda que um homem tomou e plantou. Há uma ação. E quando nós compreendemos que o reino é ação, nós nos unimos ao rei para cooperar, para atuar, para mobilizar, para fazer junto com ele. Como Jesus falava, meu pai trabalha e eu trabalho. E não há um dia que o pai não trabalha. O pai nunca está estático. Ainda os dias sábados, ele não tem descanso. E nos dias sábados, ele também cura os paralíticos. Ele faz milagres. Ele salva as pessoas, cura os enfermos. O reino de Deus é uma ação contínua do Pai operando. E ele está precisando cooperadores, aqueles que se juntam ao Pai como Jesus e atuam juntamente com Jesus. A última parábola, número 7, diz: o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. Não é uma rede pendurada de um prego, é uma rede na ação. Uma rede lançada ao mar. Assim o reino é ação, é movimento. Deus operando, agindo. E nós, em unidade com nosso Deus, cooperando com Ele. Amém? Nós devemos aprender a valorizar os inícios pequenos, porque o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, uma coisa pequenina, quase poderíamos dizer insignificante, fácil de desprezar. As obras de Deus iniciam-se com coisas pequenas. Amém? O grande, eterno, onipotente Deus iniciou a história mais grande dos séculos com um nenê que nasceu em Belém. Um nenê? Sim. Deus gosta os inícios simples, humildes, pequenos. O homem gosta de iniciar com grandiosidade, com muita propaganda, com muita cartaz, com muita publicidade. Aqui chegou o grande... Não, Deus não é assim. Em Belém. E antes de nascer, você imagina o verbo para tornar-se carne. Se fez um embrião. Um óvulo
fecundado por um espermatozoide no ventre de Maria, sem participação humana, que a simples vista você não conseguiria ver. Mas aí, naquela concepção, em aquele embrião, estava o reino, muito mais pequenino ainda, que um grão de mostarda. Mas aí iniciou Deus a história mais grandiosa do universo em Belém, com uma família pobre. Não havia espaço para eles no Mesón, naquele hotel de Belém, em um, como chamam, pesebre, berço, em um estevaria, muito bem, onde comem os animais. Manjedoura, isso, manjedoura. Pode ser mais humilde? O Rei da Glória, o Deus eterno, nascendo de uma mulher, deitado em uma manjedoura, com os animais. Assim é Deus, assim é o reino. Irmãos, é muito importante não desprezar os inícios pequenos. Nós temos que plantar o reino. Temos que plantar um grão de mostarda. Ouça bem, você não precisa plantar uma árvore. Não, só um grão. Mas esse grão tem um potencial de tornar-se uma árvore. Aquele neném que nasceu em Belém encherá o universo todo. O plano de Deus é assim: iniciar com coisas pequenas, e aí vai crescendo até encher a terra toda. Amém? Deus não pede a você transplantar uma árvore, muito trabalhoso isso. Só plantar um grão de mostarda. E você não me imagina o potencial que há nesse grão de mostarda. O reino dos céus, semelhante ao grão de mostarda. E o processo do crescimento do grão não depende de você, depende do potencial do grão. Tua participação é mínima, só plantar o grão. Você não pode mexer com o processo de desenvolvimento daquele grão, felizmente. Mas se você mexe, você vai estragar o processo. Você planta e deixa com Deus, vai acontecer. Você não imagina aonde irá parar aquela história. Filipe estava em um grande avivamento na Samaria. Samaria. E um anjo do Senhor falou com ele: Filipe,
vai para o deserto, ao caminho que descende de Jerusalém a Gaza. Muito lembrado nestes dias, não? Gaza. Felizmente, Filipe era um servo que não buscava grandiosidade, popularidade, sucesso, multidão. Ele não raciocinou como? Eu deixarei, eu sou o instrumento deste grande avivamento na Samaria. Como deixar isto ir para o deserto onde não há ninguém? Mas ele não raciocinou, não estava atrapalhado em seu coração com os valores mundanos que muitos preletores hoje estão atrapalhados. Ele foi obediente, era servo e foi ao deserto. E você conhece a história. O que há no deserto? Nada. Mas daí a pouco, se aproximou um carro. E o Espírito falou: Filipe, aproxima-te daquele carro. E o carro estava andando com aqueles cavalos. E Filipe foi correndo ao lado do carro, se aproximou. E pergunta àquele que estava assentado no carro, com um rolo, lendo o profeta Isaías. E disse: você compreende o que está lendo? Não compreendo, se alguém não me explica. Sobe ao carro. E pregou a ele. Isaías 53 falou de Jesus. Aquele homem era o ministro da fazenda de uma nação de Etiópia, tesoureiro da reina Candace. E aquele homem creu e batizou-se. Encontraram água no deserto e batizou-se. E o Espírito arrebatou a Filipe, e aquele homem continuou gozoso o seu caminho. Quem discipulou a ele? Deixa com Deus. Graças a Deus por o discipulado. Mas quando não é possível, deixa com Deus. Hasta hoje, sabe onde está a Etiópia? Ao sul do Egito. Egito, ao sul Eritreia, ao sul Etiópia. Hasta hoje, na história da Etiópia, tem esse registro que o cristianismo, o evangelho chegou à Etiópia por um homem. Filipe plantou um grão de mostarda em um coração. E aquele homem só tinha o livro do profeta Isaías e a história da Etiópia começou a mudar, porque um grão de mostarda, o reino, foi plantado em seu coração. Amém? Irmão, valorize as coisas simples, pequenas. Valorize a seus filhos. Não raciocina assim. São muito pequenos. Ainda não compreendem. O diabo não tem esse raciocínio. O diabo inicia muito cedo com os meninos, tomando conta de sua mente. Você tem que iniciar desde que são nenês.
orando, semeando, ensinando a palavra. Não menospreze aos pequeninos. Se você vê uma velhinha, uma mulher pobre, sem muita educação, você não menospreze. Planta um grão de mostarda. Amém? Você não sabe o que Deus é capaz de fazer. Aquela velhinha, pode ser que tenha um filho ou vários. E você não sabe a história onde vai parar. Irmãos, Deus é assim. Inicia com coisas pequenas, mas os resultados são grandes quando são iniciados em Deus. Na década de 90, eu visitei a Armênia 4 vezes naqueles anos. A Armênia é uma das ex-repúblicas da União Soviética. Fomos para cooperar, porque tinha um grande avivamento. Em 5 anos de 88, quando foi o terremoto, onde morreram 50.000 pessoas, naquela pequena nação, a 93, o número dos crentes, igreja subterrânea, passou de 3.000 a 50.000. Eu fui no ano 93, nunca vi tanto fome na gente, em nenhum canto do mundo como na Armênia naqueles anos. E falando com os pastores, perguntava: você como fazem a obra? E eles nos disseram: Deus nos deu uma estratégia. Dividimos a nação em 7 regiões. Em cada região tem uma igreja firme. E cada igreja central daquela região tem a responsabilidade de abrir uma obra, uma congregação em cada um dos povos, cidades, aldeias de sua região. E este irmão, pastor da cidade de Etchmiadzin, nessa região, ele me falou: em nossa região já nós localizamos, temos 47 cidades e aldeias. E já abrimos obra em 43. Em condições de pobreza extrema que eu nunca vi. A União Soviética estava desmanchada. As repúblicas da ex-União Soviética se tornaram repúblicas independentes. Eu perguntei: você como fazem a obra? Veja, temos 80% da população desempregado. 80% desemprego. Então não temos dinheiro. Temos carros, mas não temos dinheiro para gasolina. Então nós decidimos assim: as populações que estão até 30 quilômetros de distância, nós vamos andando a pé. Se é mais de 30 quilômetros, o pouco dinheiro que conseguimos, botamos para gasolina e aí vamos. Mas eu perguntei, mostrou o mapa, que responsabilidade, que diligência, que organização, e são super espirituais, pentecostais, muito assim carismáticos, com milagros, com tudo, mas tão organizados.
Dice, por exemplo, vê esta cidade aqui, um povoado. Lá temos obra já. Fica 25 quilômetros de nossa cidade. E quantos discípulos tem lá? 4. 4 mulheres. 4. E você vai andando por 4? Andando 25 quilômetros por 4 discípulas? Ah, sim, com certeza. E cada quanto vão? Cada semana. Vai um líder com seus 2, 3, 4 discípulos. Mas isso leva 5, 6 horas andando? Sim, diz. E como precisa descansar, pode levar mais. Mas o líder tem 5, 6 horas com seus discípulos para discipular, orar, ensinar a palavra, formar. Chegamos lá, estamos com as discípulas, oramos, ensinamos, passamos horas ensinando a palavra e dormimos lá. E amanhã cedo retornamos. E assim, eu fiquei maravilhado. Mas só por 4, disse, ouça bem, se você tem 4 e não alimenta, não discipula os 4, de aí a pouco, algum desses 4 vai morrer, vai ficar 3, 2, 1, nada. Mas se você discipula, alimenta, daqui a poucos meses não será mais 4, serão 8, e 10, e 12, e 20, e aí, já pronto tem uma congregação lá. Ai, Senhor, nós temos carros, temos dinheiro, temos gasolina, temos ônibus, temos tudo o que queremos, temos. Deus, dá-nos esse espírito dos irmãos da Armênia. Fui a outra região do nordeste do país, a cidade de Kirovagan. O pastor disse, nossa região é maior. Nós temos 110 cidades, povos, povoados e aldeias em nosso. E me mostrou um mapa. Todo mundo com o mapa, a Bíblia, um caderno e os joelhos. Disse, já temos 90 lugares onde já plantamos uma igreja. Igreja pode ser 2 ou 3 reunidos em seu nome, ou 20, 30, ou 2.000, 3.000. A igreja. E como nossa região é muito grande, subdividimos nossa região em outras sub-regiões, e onde já tem uma igreja mediana, eles são os responsáveis de alcançar aquelas outras e discipular. Amém. Um grão de mostarda. Amém. Irmãos, precisamos valorizar as coisas pequenas, pero ser perseverantes. Onde podemos chegar, temos que chegar. Não podemos chegar à Etiópia com aquele tesoureiro. Não se preocupe, Deus vai chegar, vai cobrir onde nós não podemos chegar. Mas onde nós podemos chegar, temos que chegar. Eu aprendi na Armênia que nós temos um limite em nossa ação. E estamos atrapalhados por esse limite na obra. Qual é nosso limite?
Não sei se em português a expressão é a mesma que em espanhol. Nosso limite é o umbral de dor. Umbral? Que é umbral? É? Limiar de dor. O que significa? Nós temos incorporado esta ideia. Se estamos fazendo a obra de Deus e chegamos àquele limiar de dor, paramos. Achamos que há uma linha que é o dor. E achamos que é legítimo parar quando sentimos dor. Os armênios, acostumados à perseguição, 80 anos de comunismo, têm ultrapassado o limiar, aquela linha de dor. Jesus disse: vai, prega o evangelho a toda criatura, com dor, sem dor, com possibilidade, sem possibilidade, tem que ir, tem que ir. Eles superaram, ultrapassaram aquela linha de dor. E nós temos que aprender alguma coisa deles. Dos irmãos de Tailândia, os irmãos da Índia e de tantos outros irmãos no corpo de Cristo no mundo inteiro. Estamos vivendo no mundo ocidental, onde o conforto, o lazer, a comodidade é nosso padrão de vida. E eles não conhecem isso. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês outro aspecto das coisas simples, mudando o assunto de direção. Eu gostaria de mostrar a estratégia que o Pai revelou a seu Filho para ser a obra. Mateus 9, versículo 35 a 38, diz que Jesus percorria percorria Jesus todas as cidades e povoados. Sublinhe a palavra todas. Cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ao ver Jesus as multidões, compadeceu-se delas. São tantos, tem tantas necessidades, e a seara é tão grande. Se Jesus percorreu todas as cidades e aldeias, e fazia como os armênios, andando, percorreu todas. Então não podia ficar muitos dias em cada cidade, logicamente. Quantos dias? Em Samaria rogaram ficasse com eles, ficou 2 dias. Depois tinha que ir a outra e a outra. E chamou os discípulos, disse: a seara
é muito grande. E os trabalhadores, poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores à seara. Lucas diz que aquela noite Jesus foi à montanha para orar sozinho. E passou a noite toda orando. Você pode imaginar o que orava ele. O peso de seu coração. Aquelas multidões em cada cidade, em cada povoado. Pai, Pai, obreiros, manda obreiros à seara. E amanhã desceu com a resposta do Pai. O Pai revelou a ele a estratégia para a ação. Escolheu 12 homens, seus cooperadores mais próximos, os apóstolos. E Marcos, no capítulo 6, acrescenta um detalhe importante, como vamos a ver. Diz que enviou aos 12 de 2 em 2. Muito bem. Agora, 6 equipes trabalhando. Mas enviou equipes de 2. Mais 6 equipes, mas Jesus 7. A necessidade é tão grande que não é suficiente. Lucas 10, versículo 1 diz que depois de esto, escolheu a outros 70. E enviou também de 2 em 2. Aonde? A todas as cidades e aldeias que ele ia a passar. De 2 em 2. Agora temos 6 equipes, mais 35 equipes, 41 equipes trabalhando. Está melhor, mas precisa mais. Mas aqui nós vemos, irmãos, uma resposta do Pai para seu filho. Estabelecer os primeiros discípulos, um segundo círculo de discípulos, mas vê uma constante na estratégia. Enviou de 2 em 2. Eu pergunto, qual é o número mínimo para formar uma equipe? Qual é? 2. O mínimo, são 2 para ser uma equipe. O princípio da pluralidade é um princípio bíblico. E o número mínimo da pluralidade são 2. Com 1 já não é equipe, é uma pessoa, é indivíduo. Com 2 já é pluralidade, aí uma equipe. Não só os 12, os 70. Em Atos 3 vemos Pedro e João andando juntos para orar. São 2. Em Atos 13, o Espírito enviou 2, Bernabé e Saulo. Em Atos 15, quando Bernabé e Saulo discutiram e se separaram, cada um não foi sozinho. Bernabé pegou a João Marcos e Paulo pegou a Silas. Formaram outra vez equipes de 2. Porque o Senhor mandou de 2 em 2. Quando Paulo, anos depois, chegou à Tríade, ainda que foi aberto uma porta grande no Senhor para a pregação, ele diz:
Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei a meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me de eles, parti para a Macedônia. Mas Paulo, você é um apóstolo. Em Triade se abriu uma porta grande de evangelização. Fica lá, prega. Não tive tranquilidade. E deixei e fui a procurar a meu irmão Tito. Tito era seu filho espiritual, mas também era seu irmão e companheiro, porque ele tinha compreendido que o Senhor enviou de dois em dois. Irmãos, por que dois? É o número mínimo da pluralidade. Dois ou três. Salomão, em Eclesiastes capítulo 4, dá algumas razões práticas, dizendo, são melhores dois que um. E explica, porque se um cai, outro levanta. Se um se desanima, outro se anima. E quando entra na cama, dois, um a outro se esquenta. Mas aquele que está só, e quando há uma briga entre dois, é melhor. E finalmente diz, cordão de 3 dobras, no pronto se rompe, facilmente não se rompe. Dois ou três. Mas, irmãos, Jesus foi quem estabeleceu. Não se esqueça que estamos com grão de mostarda. Uma coisa pequenina. 2 é pequenino. O mínimo equipe. E Jesus estabelece uma razão poderosíssima. Por que dois? E disse assim, Mateus 18, 19 e 20. Em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-me, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Irmão, isto é tremendo. É um cheque em branco. Jesus está afirmando, em verdade vos digo, se dois entre vós, e não precisa ser 2 apóstolos, nem 2 profetas, nem 2 pastores. Se dois entre vós, 2, número mínimo de pluralidade, concordassem na terra sobre qualquer tema que pedissem ao Pai, será feito. Uau! Jesus, você está falando verdade? Em verdade vos digo. A condição é concordar, 2. Não é muito fácil. 2 concordar. Cada um tem sua ideia. Cada um tem sua cabeça. Tem que praticar a humildade, a mansidão, não ser sábio em sua própria opinião. Os 2 têm que concordar. Não é muito fácil, mas tampouco é muito difícil. 2 concordar. Se fossem 5, mais difícil concordar. Mas tampouco é impossível, é possível. Pero há uma condição, concordarem. 2 que se unem
e pedem ao Pai na terra, qualquer coisa será feito. Jesus está garantindo e explica no versículo seguinte a razão. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esta é a razão, porque não são 2, simplesmente. São 2 ou podem ser 3, que se reúnem em meu nome, aí estou eu, meio deles. Irmãos, aqui temos 2 ou 3 com o mesmo propósito, formando uma equipe com Jesus, reunidos em seu nome, concertados, decididos a pedir, a rogar, a insistir, a jejuar, a permanecer, a continuar, bater a porta até encontrar a resposta. E Jesus disse: eu estou aí, meio deles, vai acontecer. Amém? Irmão, eu quero mostrar a vocês uma coisa muito, muito, muito mais poderosa que a multiplicação dos pães e os peixes. Ouça bem, é a multiplicação de Jesus. Se eu me uno com Márcio, ou você se une com João, outro se une com outro, somos 2. E se nos unimos em nome de Jesus, Jesus promete estar em nossa equipe de 2. Então não somos 2, somos 3, formando uma equipe com Jesus. Quem é o líder desta equipe? Quem? Jesus, com toda certeza. Assim como Jesus convidou a Simão e a André a ir com ele, nos convida a nós também a formar uma equipe. E Jesus promete ser parte de nossa equipe, o líder de nossa equipe, e nós, discípulos com Jesus. Amém? Agora aí há outros 2. Como é teu nome? Samir. Contato. Formam uma equipe em nome de Jesus. Quem promete estar entre eles? Jesus. Então Jesus está comigo e Moacir e eu estamos formando uma equipe. Jesus conosco. Aqui está Jesus. Aí tem outros 2. Aí está Jesus. João está com Marta formando outra equipe. São 2. São 1, são 2. Jesus está aí. Também pode formar outra equipe com John Nelson. Jesus aí. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está aí. Moisés com Erasmo, Telmo com Ismael, e aí, Jesus, aleluia, conseguimos a multiplicação de Jesus. Amém. Irmão, isso é uma coisa poderosa. Jesus agora pode entrar
na universidade com dois que vão para aquela universidade em nome de Jesus. Jesus pode estar em aquele bairro, pode estar em aquele outro. Aquele que tem todo poder nos céus e na terra, promete estar conosco com todo o seu poder, formando uma equipe. Nós não vamos sós, vamos com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quantos somos aqui? Quantas pessoas? 2.000? Quantas equipes podemos formar com todo este pessoal? Quantos? 1.000? Pode ser 800, porque alguns podem ser 2 ou 3. 1.800 Jesus andando por as ruas, nas lojas, nos escritórios, nas fábricas, nas universidades, nos bairros, indo a outras cidades, 20 quilômetros, 40 quilômetros, 100 quilômetros, 200, 2.000, a outras nações. Irmãos, a multiplicação de Jesus, você imagina 1.000 Jesus andando por todo Porto Alegre, o que aconteceria? Amém. 2. Grão de mostarda. Na casa pequenina, 2 meninos se ajuntam em nome de Jesus. Jesus promete estar lá. É tremendo. Podemos pedir pessoas, famílias, um bairro, portas abertas em uma nova cidade. Não há limite. Pede-me e te darei nações, falou o pai a seu filho. Nações são prometidas, não há limite. Ele quem tem poder para fazer milagres, curas, transformações de cidades, de nações. 2 ou 3. O reino está aí. Porque donde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus está. Amém? E se Jesus está, o reino está. O potencial é tremendo. É um grão de mostarda que nasce pequeno, mas vai crescendo hasta transformar-se em um grande árvore. Louvado seja o Senhor. Amém? Por que 2 ou 3? Por exemplo, por que não 4 ou 5? Pode ser também. Pero veja a estratégia de Deus. Com 4 ou 5, quantas equipes podemos formar? Quantos? 2. É melhor 2 Jesus atuando. Em Antioquia eram 5 no presbitério. O Espírito Santo disse: Bernabé e Saulo, vai, sai. Saíram. Ficaram 3. E os apóstolos, os Bernabé e Saulo, saíram 2. Jesus ficou em Antioquia. Jesus foi com eles para o trabalho missionário.
y apostólico. Amém. Irmãos, temos que mudar nossas congregações, os grupos de discipulado, acrescentar a ação e tornar mais dinâmica, formando equipes de 2 ou 3. Nessas equipes, o protagonista não somos nós, é Jesus, o líder de cada equipe. Isto é forte. Esta é a multiplicação de Jesus. Temos ouvido de Ion em Buenos Aires, quando nos ministrou com John Nelson, faz 2 ou 3 anos, as 3 P, não? Propósito, presença e poder. E cremos que se 2 se ponem de acordo na terra com um mesmo propósito, qualquer coisa que pidam será feito por o Pai. Aí há um poder extraordinário. 2 que concordam. E aí está também a presença. Quando diz aqui, eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Amém? O irmão Afif Chaik, que esteve aqui faz algum tempo e que voltará aqui, não? Quando voltará? Junho. Este irmão de Argentina, Deus deu uma clareza extraordinária a ele sobre este princípio de formar equipes de 2 ou 3 que se ajuntam com Jesus para orar, fazer uma lista de contatos, uma lista de oração, apresentar as petições, preparar o coração e esperar a resposta de Deus. Eu tinha ouvido a Afif por 7 anos falar disto, mas em minha mente, meu coração, a ficha não caía. Eu pensava que já tinha entendido bem o que ele estava propondo. E faz poucos 2, 3 meses atrás, eu estava explicando aos pastores de Buenos Aires a proposta de Afif. E um pastor, Juan Manuel Montané, me disse: Jorge, Afif disse que não é assim. Como não é assim? 2 ou 3 que se reúnem para comunhão, sim. Segundo, para oração, sim. Terceiro, para preparar-se, sim. E quarto, para sair a pregar, a visitar. Me disse: não. Como não? Ele me explicou, este pastor disse: não. Afif disse que não é assim. Sim, primeiro se reúnem 2, 3 para comunhão. Segundo, para oração, petição específicas. Terceiro, para preparação. E quarto o quê? Quarto não é sair a visitar, a pregar. Não. Quarto é a esperar a resposta de Deus. O movimento de Deus. A ação de Deus. Eu fiquei confuso. Queria entender mais. Era difícil para mim entender.
peguei o celular aí perante deles, espera. Liguei para a Afif. Afif, você amanhã está em casa? Sim, estou. Podemos 4 pastores ir para a tua casa para falar contigo? Bem-vindos. E a outro dia fomos para a casa de Afif. Afif está vinculado comigo. Eu sou quem dá cobertura a ele. Estamos caminhando juntos tantos anos, mas eu não conseguia hasta esse dia entender o ponto número 4. Fomos lá para a explicação dele. Afif, como é? Ele explicou. Primeiro se reúnem para a comunhão. Segundo para a oração. Terceiro para a preparação. E quarto, esperar o movimento de Deus. Porque se você atua sem esperar o movimento de Deus, está atuando você. Você está orando por pessoas, por famílias, por milagres, por curas, por portas abertas. E você, depois de orar, o que tem que fazer? Esperar a resposta. E aí? Ele começou a trazer exemplos e exemplos e exemplos. Estávamos orando com minha esposa por uma vizinha. E não atuamos até que Deus moveu. E como moveu? Falou a minha esposa: prepara um bolo e dá de presente à vizinha. Então quem tem que mover agora é Deus, não nós. Então ele obedeceu. Preparou o bolo, foi para aquela vizinha, você agradeceu. E aí começou a operação. Outro caso, Deus disse, e aquela vizinha se entregou ao Senhor. Mas quem foi que atuou? Deus. Um outro caso, estamos orando e Deus disse: vai aquela pessoa e fala esta palavra. Uau! Eu disse para a Afif, isso é muito carismático. E estou gostando mais agora. Mas isso é uma coisa nova para mim. Que eu achava que tem que ter comunhão, orar, preparar e sair. Não. Jesus falou assim: o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo. Só o que vê fazer ao Pai. Meu Pai trabalha, eu trabalho. As palavras que eu falo não são minhas. O Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Uau! Não falou Jesus: sem mim, quanto? Nada podeis fazer. Nada. Jesus, você me está estragando agora. Então, para tudo, eu tenho que orar. Orar sem cessar. Depender de Deus. Algumas vezes Deus atua imediatamente, outras vezes tem que aguardar. Mas que bom, que descanso. Esperar o movimento de Deus. E atuar quando Deus atua. E falar quando Deus fala. Mover quando Deus move. Que tremendo é quando há dois concertados para depender de Deus e atuar com Deus. Amém? 7 anos ouvindo a Afif e não tinha compreendido esse último ponto que faz
mundo de diferença. Então eu tive que reconhecer perante de todos os pastores e dizer: irmãos, sinceramente, eu considerei nestes anos que a proposta de Afife é um bom método. Tem tantos métodos para fazer a obra. Eu também pensei um bom método, a proposta de Afife. Mas quando a ficha caiu, eu entendi. Este não é um método, não. Isto é trabalhar não para Deus, sino com Deus. Amém? E que lindo é trabalhar com Deus. Orar, depender, esperar, ver a Deus agir, produzir resultados extraordinários. Amém, irmãos? Que potencial que há aqui. Eu gosto muito de visitar Porto Alegre. Vocês são tão amados, tão preciosos, os pastores, os líderes. É uma das congregações que eu mais gosto, das que eu conheço no mundo. Irmãos, não é por falar, eu tenho a plena certeza e a convicção que aqui há um potencial extraordinário. Deus vai usar a vocês de um modo maravilhoso, poderoso, e por isso estamos aqui abrindo nosso coração à palavra e a estes princípios do Senhor. Ainda temos sábado e domingo. Faltam 4 parábolas. Viu como as parábolas têm uma significação tremenda junto com a palavra profética que vem para esclarecer nossos olhos. Eu gostaria de perguntar hoje a você: você está disponível para Deus? Disponível. Inclui a disposição, mas também uma atitude prática. Tornar-se disponível para Deus. Jesus falou a Simão e a André: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. E Jesus disse hoje: vinde após mim. Eu quero formar uma equipe com você e algum outro. Eu vou escolher quem é aquele outro, não você. Se você já tem uma equipe, amém, eu vou abençoar, potenciar. E se você ainda não tem alguma equipe, eu vou formar. Eu quero formar uma equipe com vocês. Eu desejo que você possa descobrir o potencial extraordinário que há em um grão de mostarda. Uma coisa pequenina, dois no mundo, 2. Que são 2? Nesta cidade, 2.
mas com Jesus vamos fazer maravilhas. Amém? Se você está disponível, você pode colocar-se em pé e dizer ao Senhor: eis-me aqui, estou disponível para ti, Jesus. Amém. Aleluia. Você crê que Jesus está aqui? Crê que Jesus está aqui? Fecha teus olhos e com muita convicção, tranquilidade, fala com Ele. E de coração fala com Ele, dizendo: Jesus, estou disponível. Forma comigo uma equipe. Eu quero trabalhar contigo. Amém. Cada um ore, fale com Jesus e deixa a Jesus responder. Aleluia. Aleluia. Jesus está olhando a teu coração. Está tomando com muito valor, dando muita importância a tuas palavras neste momento, tua disposição, tua disponibilidade, disponível para Ele. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome. Aleluia, Jesus. Ora maya hari siribishim baba yarakandra labayarabasi. Aqui estamos, Jesus, disponíveis para ti. Somos teus. Abrimos mão de nossa vida, de nossos programas, de nossos planos, de nós mesmos. Nos colocamos totalmente em tuas mãos. Queremos acreditar como se fosse a primeira vez. Queremos tornar-nos discípulos teus. Jesus, forma as equipes, confirma as equipes de 2 ou 3, multiplica as equipes, revela aos corações teus planos, teus programas. Ajuda-nos a caminhar na potência de tua presença e desta concertação gloriosa que tu nos tens dado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, levanta as mãos caídas, afirma os pés débiles, renova as forças,
renova o ânimo, renova a fé. Hoje, Senhor, venha a tua unção sobre estes corações disponíveis para ti, Senhor. Aqueles que estão desiludidos, desanimados, fortalece agora, revela-te agora. Oh, a tua hora, responde agora. Oh, Jesus, louvado seja teu nome. Continua operando em nossos corações, Senhor. Depois desta reunião, nesta noite e amanhã e estes dias, e tua igreja possa experimentar o início de uma nova caminhada, de uma nova realidade, e tua igreja possa crescer e estender-se como aquele grão de mostarda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, aleluia.